A palavra que eu tenho para essa noite, dada pelo Senhor, é um nível mais profundo. Cristo como nossa terra. Vamos falar isso? Um nível mais profundo. Cristo como nossa terra. O pastor Itamar me ensinou há 3 anos atrás uma palavra que ele deu aqui. E eu tenho anotado essa palavra. Ele falou o seguinte, que ele tinha feito uma aliança com Deus, de só ministrar aquilo que ele vive. Essa foi uma palavra que ele deu em maio de 3 anos atrás. E eu estava lendo essa, e essa palavra marcou muito minha vida. E eu falei, eu quero isso para mim, de ministrar apenas o que eu vivo. Então, toda vez que eu peço uma palavra para o Espírito Santo, eu peço para que Ele me dê algo que eu tenha vivido, que eu possa viver, porque senão não é verdade. Amém? E eu tenho tentado provar de Deus um nível mais profundo dele. Eu ministrei aqui há algumas semanas atrás sobre esse nível, como contactar a Deus. Quantos se lembram dessa palavra? Ninguém se lembra? Amém. E hoje eu quero ministrar um nível mais profundo do que aquela. Mais profundo ainda do que aquela. Só que eu tenho sido chamado por Deus para estar ministrando palavras bem práticas. Sim, sabe, coisas que o irmão possa sair na segunda-feira e aplicar. Hoje aplicar, quarta-feira aplicar, sexta-feira aplicar. E tenho aprendido isso, não palavras simplesmente teológicas ou teóricas, mas palavras assim, para os irmãos usarem, como se usa uma roupa mesmo. Porque ninguém compra uma roupa e deixa guardada e nunca usa. A gente compra para usar. E eu queria estar então ministrando essa palavra hoje, nessas 3 horas que eu tenho aqui para a ministração. Amém? Amém. Então vamos abrir no livro mais difícil da Bíblia. Gênesis capítulo 1, por favor. Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Aqueles que podem, vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura da palavra. Só mais uma vez. Todo mundo encontrou? Olha no índice. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vai lá para o versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Repita: apareça a porção seca. E o que diz aí o resto desse versículo? E assim se fez, e assim se tornou, e assim aconteceu. 10. A porção seca chamou Deus. Chamou Deus. Amém. Fecha teus olhos mais uma vez. Volte ao seu espírito, volte ao seu coração nessa hora. Volte para dentro de você, que é onde o Espírito Santo está e é aonde que Ele vai ministrar nessa noite para você. É aí, esteja aí, durante todo o culto. Esteja aí, voltado para dentro de você, recebendo do Senhor. É aí que está a porção, é aí que está a unção, é aí que está o poder de Deus. Não é aqui na frente, não é em nenhum outro lugar, não é na presença de homens. É aí dentro de você que o Espírito Santo está. É por aí, é aí que as coisas acontecem, que algo vai mudar na sua vida, que o sobrenatural acontece. A fonte está aí dentro. É daí que fluirão rios de águas vivas. Espírito Santo, eu peço a cobertura do teu sangue nessa hora sobre a igreja, sobre a minha vida. Repreendo agora em nome de Jesus toda agitação,
todo esse... Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Amém. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Lendo a Bíblia, nós percebemos que toda essa vida física, esse físico, essa carne, isso aqui não é real. Presta bem atenção, o carro que você está pagando 30 parcelas com juros, ele não é real. Essa roupa não é real, essa bateria não é real, essa vida que nós vivemos não é real. Como assim? Isso aqui é apenas uma sombra de uma outra vida. Estranho isso, né? Mas é verdade. Tudo que nós tocamos, desfrutamos, não são coisas reais. A Bíblia não ensina que isso é real, que é a vida por si mesma. A Bíblia ensina que isso tudo é passageiro, que nossa habitação não é daqui. Esse corpo aqui, ele não é o meu corpo real. Eu um dia vou saber como que eu realmente sou. Amém ou não? Essa carne aqui, ela vai voltar para o pó. O seu carro, ele vai parar no ferro velho um dia. Essa cadeira que você está sentada, ela não dura a vida toda, ela não é a sua vida. Então, eu queria dizer que a comida que nós comemos, o frango que você comeu hoje, ele não é sua verdadeira comida. A maionese, o churrasco, né? A gente comprou carne para assistir o maravilhoso jogo da seleção contra o México, né? Gastou dinheiro. Essa carne que você comeu, ela não é real. A lasanha que a irmã Flávia faz, que é uma bênção. Quantos já comeram a comida da irmã Flávia aqui? Alguém já teve esse privilégio? Irmãos, eu vou te falar um negócio. Oh, Jesus, o que é aquilo? Essa não é a verdadeira comida. A água que nós bebemos não é a verdadeira água. A luz que a gente vê, ela não é a luz verdadeira. Mas isso tudo é uma figura de alguma coisa, é um tipo de alguma coisa. Então eu te pergunto nessa noite, o que é verdadeiro então? O que é real? O que é verdadeiro? Se isso aqui não é real, o que é isso? Se esse corpo não é real, o que é isso? Irmãos, pela graça de Deus, eu te digo, o que é real é o próprio Cristo. Cristo é a verdadeira comida. Cristo é a verdadeira bebida. Ele é a verdadeira luz. Tudo isso aqui, ó, remete para Cristo. Essa cadeira aí é um tipo de Cristo. Você está sentado descansando, mas o nosso verdadeiro descanso é o Senhor Jesus. Tudo aponta para Ele. Tudo. Irmãos, é tudo. É tudo. Estou dizendo tudo. Estava andando na moto, falando, Deus, essa moto, ela é apenas um símbolo do Senhor. Eu monto nela e ela me leva para qualquer lugar, assim como eu estou sentado no Senhor, é o Senhor que me conduz. Tem um versículo na Bíblia que diz, ventos vêm, ventos vão, mas é o Espírito que nos leva para onde Ele quer. Amém ou não? Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Essa vida é terrena, essa vida física, essa vida não é real. Cristo é a verdadeira vida para nós. Essa não é nossa verdadeira morada. Cristo é o nosso lugar de habitação. Ele é a verdadeira habitação para nós. Para muitos, Cristo é o alimento. Cristo é a água. Muitos falam, Senhor, Tu és a minha luz. Mas eu quero falar para você nessa noite, existe algo mais que isso. Algo mais profundo. É quando Cristo se torna a nossa terra. Ele é a luz do mundo, verdade. Mas existe algo maior que isso. Quando Ele é a nossa terra. Eu quero estar falando desse livro. Pô, mas que loucura é essa? Verdade. Vou te mostrar isso hoje. No Velho Testamento, o Senhor, Ele sempre se refere a um pedaço de terra.
Quando ele chamou Abraão, o que ele falou? Que ele traria Abraão para uma determinada terra, a terra de Canaã. De Gênesis até o fim do Velho Testamento, o Senhor sempre fala de terra, terra, a terra que prometia a Abraão, a terra que prometia a Isaac, a terra que prometia a Jacó, a terra que prometia a vocês. Trá-los-ei para a terra, a terra, a terra, a terra, é sempre terra. É ou não é verdade? Sim ou não? Agora pera aí que você vai compreender melhor essa palavra louca aqui. Em Gênesis 1, tudo estava um caos. Sim ou não? Não havia nenhuma mostragem de terra. Estava tudo coberto, tudo bagunçado. Tudo bagunçado. E o Senhor vem para quê? Para restaurar a terra. Acompanha comigo. Versículo 1. No princípio criou Deus dos céus e a terra. Muito bem. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muito bem. Vamos lá então para o primeiro dia. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então olha aqui para mim, foi o primeiro dia. A terra já estava ela já estava visível? Sim ou não? Não. Ainda estava tudo coberto por água. Você não via terra nenhuma. Tá bom? Segundo dia. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde, amanhã, o segundo dia. Já tinha terra visível, irmãos? Cadê a terra que não aparece? Nós estamos no segundo dia. A terra ainda não estava aparecendo. A terra estava embaixo. Ela estava aí coberta. Aí, irmãos, chegou o terceiro dia. Gênesis 1:9. Acompanha. Acompanha. Abre o seu espírito agora. Acompanha. Olha só. Fala Deus. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Irmãos, já tem terra visível, sim ou não? E qual dia que a terra apareceu? No terceiro. Deixa eu te falar uma coisa. Foi no terceiro dia, quando Jesus saiu das profundezas da morte. Ninguém diz amém? Assim como a terra saiu do meio das águas mortas, sem vida, porque não tinha peixe ainda, não tinha nada. Era água morta, era um caos. Foi no terceiro dia que a terra surgiu. Olha aqui para mim. Foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou. A terra, presta atenção, a terra é o próprio Jesus. Fala isso, a terra é o próprio Jesus. E eu quero te falar que a terra é um nível mais profundo do que Jesus sendo a luz do homem, Jesus sendo comida, Jesus sendo maná, Jesus sendo água. Isso tudo é um Jesus pequeno. O nosso problema é que nós temos Jesus apenas como comida, apenas como bebida. Mas deixa eu te falar, existe um nível mais profundo, que é Jesus sendo nossa terra. Eu quero estar falando disso, desse nível. Presta atenção. O que aconteceu depois que a terra apareceu? Todos os tipos de vida vieram a existir. Oi! Você, olha para cá. Depois que a terra apareceu, nasceu árvore, nasceu bicho, nasceu fruta, nasceu passarinho, nasceu, sabe? Só depois que a terra apareceu é que a vida brotou. Assim como só depois que Jesus ressuscitou,
a vida foi abundante na face da terra. Ou tem alguém até hoje matando cordeiro? Você precisa matar cordeiro? Precisa matar o casal de rolinha? Deixa eu te falar, a vida de Deus aconteceu dentro do homem depois que ele ressuscitou. Agora, vamos lá, continuando. E foi na terra seca que Deus criou o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus deu autoridade ao homem, sim ou não? E olha só, após o Senhor sair da morte, é que foi gerada uma mudança de vida. E no meio dessa plenitude de vida, um homem novo foi criado como representante de Deus, com a imagem de Deus, com a semelhança de Deus, com a autoridade de Deus. E esse homem está sentado aí agora numa cadeira bege ou branca, olhando para mim. Irmãos, você é fruto da ressurreição de Jesus. Ele precisou de morrer, ressuscitar. Assim como Adão foi criado naquela terra, nós somos criados na terra que é Jesus, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Precisou do terceiro dia para que acontecesse a criação da vida. O segredo está aí. Todas essas coisas aconteceram em Cristo como um pedaço de terra. Aí eu te pergunto, todos aqui têm Cristo? Tem ou não tem? Não, é sério, tem. Não faça amém, como chavão. Você tem Cristo? Mas a questão não é ter ou não ter Cristo na noite de hoje. A questão aqui é que tipo de Cristo vocês têm. Porque tem crente que tem Cristo, mas o seu Cristo é muito pequeno, fraquinho, não dá vida. Minha célula está ruim, essa igreja está ruim, eu sou endividado. Hoje o irmão entrou ali, eu conversei com ele, aí irmão, e a moto está roubada, minha moto, com um sorriso desse tamanho. Eu falei, esse é de Deus, esse tem um Cristo grande. Entraram lá às 6 horas, falou assim, não, mas não é os caras, entrou lá às 6 horas da tarde na minha loja, levou minhas horas. Esse é homem de Deus. Porque tem gente que tem que dizer, roubou minha moto, acabou minha vida, acabou meu dia. E no coração dele, eu quero profetizar que o diabo vai ter que devolver. E em dobro. Eu não aceito aquela moto, mas vai ser em dobro. A glória de Deus vai se manifestar nisso. E a igreja diz, amém. Agora presta atenção. Eu queria falar sobre o primeiro Cristo pequeno, que é Cristo como Cordeiro Pascal. Abre lá em Êxodo 12. Olha só o que eu vou te mostrar agora. Presta atenção. Êxodo 12. Não estou ministrando nada novo. Está tudo na Bíblia. Você já está careca de ler isso aqui. Irmão Josino, com seus cabelos brancos, deve ter lido isso aqui umas 500 mil vezes. Aquele homem de Deus abençoado ali, ó. Como eu amo o irmão Josino. Irmão, é isso aí. Não é fácil chegar aos 95 anos não, né, irmão? Bonito, assim, forte, saudável. Quando eu entrei aqui, o irmão Josino usava o cabelo aqui. Eu tinha uma inveja que meu cabelo é bombril. Eu achava bonito. Então vamos lá, olha aqui, ó. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vai lá para o versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os animais, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Olha aqui para mim. Nesse capítulo aqui está falando do cordeiro. Não é verdade? Todo mundo conhece essa história. O povo matou o cordeiro, se reuniu em famílias e passou o sangue na porta. E o anjo da morte passava, e aonde ele viu o sangue, ele não matava o primogênito. O cordeiro pascal era um tipo de Cristo. O Senhor Jesus é o cordeiro de Deus para todos nós, para todo mundo.
Sem a experiência do Cordeiro, a salvação, o sangue de Cristo, ninguém é salvo. Agora, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida. Nós aceitamos o sacrifício dele na cruz, sim ou não? Ele torna o nosso Cordeiro pascal, só que é um Cordeiro definitivo, para sempre. Amém? Só que o problema, qual que é? Esse Cordeiro, esse Cristo é muito pequeno. Todo o povo de Israel tinha o Cordeiro do dia da Páscoa do Egito. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém entrou na terra. Apenas alguns. Bem pouquinho, nem Moisés entrou. Deixa eu te falar uma coisa. A experiência da conversão é o início. O problema é que tem muito crente que recebe Jesus na sua vida e esse é o Cristo que ele tem. Cristo me salvou, amém, você é salvo, mas é carnal, não ora, não lê Bíblia, não tem experiência com Deus, é covarde, não lidera célula, não tem ousadia de fazer entrega de um folheto, é um crente que só dá canseira, é um crente fofoqueiro, murmurador, invejoso, é um crente que mais? Faccioso, divide igreja, fala mal do pastor, rouba, paga, não deve. Irmão, vai ser salvo? Vai ser salvo, porque ele tem o Cordeiro, ele tem o sangue. Mas é um crente que só tem esse Cordeiro. O Cristo para ele é só Cordeiro, é um Cristo pequenininho. Ele vai viver uma vida, ele é salvo, ele vai morrer, ou Cristo vai voltar, ele vai chegar no céu. Só que a vida que ele passou na terra não foi o melhor de Deus. Ele foi sempre ansioso, preocupado, endividado. Você acha que Deus quer isso para nós? Sim ou não? Não. É um crente frustrado porque queria ser pastor, mas não consegue, queria ser missionário, mas não consegue. É um crente carnal, cheio de amarras, cheio de depressões, cheio de briga no casamento, cheio de briga com o filho, cheio de briga, sabe? Aonde ele vai, ele é uma bomba. Briga e dá problema na célula, divide a célula, fala mal de líder, reclama de pastor, que o pastor pede, que o pastor pede, que nada tá bom para ele. Esse é o crente Cordeiro, que tem o Cristo dele, esse é o Cristo da salvação. É um crente pequeno. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Você acha que o plano de Deus para o povo era dar apenas o Cordeiro para o povo? O propósito de Deus ter dado o Cordeiro para o povo é porque Deus queria levar o povo para a terra. O Cordeiro era o início da caminhada para eles chegarem na terra. O problema é que crente só fica no Cordeiro. É um Cristo fraquinho. É um Cristo muito fraquinho. São os crentes que vivem apenas na experiência da salvação, mas eles nunca desfrutarão o melhor de Deus. Vai chegar no céu, mas deixa eu te falar, a melhor experiência aqui na terra, viver uma vida abundante aqui na terra. Irmãos, não tem coisa melhor do que você, olha, não tem dinheiro que pague você viver uma vida no centro da vontade de Deus. Você dormir todo dia à noite e falar, eu fui mais que vencedor. Irmãos, não tem. Não tem. E eu te falo sério, não tem dinheiro que pague isso. É bom demais você estar em paz com Deus. Nossa, é muito bom. A segunda experiência é Cristo como maná. Vira 2 páginas aí, Êxodo 16. Olha só. Êxodo 16. Versículo 15 e 16. Eu não vou ler toda a história por causa do tempo, que os irmãos conhecem. O povo saiu do Egito, está no deserto. Presta atenção. Versículo 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque eles viram o maná.
pois não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Olha aqui para mim. A experiência do cordeiro aconteceu no Egito. Tem gente que converteu, mas ainda continua no Egito. Continua vivendo uma vida de mundo, comendo comida do Egito, ouvindo música do Egito, vestindo roupa do Egito. Esses são crentes superficiais. Agora é o nosso alvo. Saímos do Egito. Amém? Vamos experimentar uma experiência mais profunda. Foi aquela que eu ministrei aqui. Ter Jesus como comida todos os dias. Eu te ensinei aquele dia a se alimentar do Senhor, a experimentar Ele como um maná gostoso, como água. Irmão, você pode estar no deserto que for, mas sempre vai ter maná. Sempre, irmãos, a fonte nunca seca. Você pode estar na igreja X, abobrinha, o ruim que dói, mas você sempre tem um maná. Meu pai, ele mora em Aruanã, e lá, irmãos, a igreja mais atual que se tem, canta o inário da harpa cristã. Quantos conhecem aqui a harpa cristã? Não existe uma igreja em Aruanã avivada. Meu pai frequenta uma daquelas igrejas, mas é o homem mais avivado que eu conheço. O que mais ora, mais cheio de unção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe se alimentar desse maná, o deserto não prostra ele não. Ele não morre de sede, ele não morre de fome. Esse é o nível que todo mundo sonha, que eu sonho para a igreja. Que você aprenda a se alimentar de Jesus todo dia. Irmãos, nós chegamos ao cúmulo de um pastor sair lá da Califórnia, vir para o ministério Luz para os Pobres e fazer o povo, fazer uma aliança com Deus, de ler a Bíblia 15 minutinhos todo dia. 15 minutos foi o alvo, e o pastor já falou que lê a Bíblia 15 minutos. E esse homem falou assim: se você fizer isso 15 minutos todo dia, você vai ver que a sua vida nunca mais será a mesma. Deixa eu te falar, aprender a orar todo dia, a se alimentar do Senhor todo dia, é um nível maravilhoso. E Deus vai te usar muito no nível quando você tiver Deus como seu maná, como seu alimento diário. O maná é um tipo de Cristo. Muitos desfrutam e se alimentam do Senhor todos os dias. E deixa eu te falar, é no nível do maná que Deus vai te levar ao crescimento de célula. Deus vai te levar ao seu ministério. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque você tem chegado todos os dias e se alimentado do Senhor. Só que eu queria te fazer uma pergunta. Quantos estão conseguindo estar no nível de ter Cristo como maná? Não faz nada não. Melhor. Quantos aqui têm lido a Bíblia todo dia? Se alimentado todo dia? Me dá licença. Porque se você não tem conseguido, você é um crente que o seu Cristo é um cordeiro pobre. Você não se alimenta dele todo dia. O sonho de todo pastor é ter um crente que se alimenta do Senhor todo dia, porque isso é vida para você. Amém? Alimente do Senhor todo dia, coma dele, ore todo dia, leia a palavra. Mas eu preciso te fazer mais uma pergunta. Será que Deus libertou o seu povo do Egito só para ficar comendo maná no deserto? Será que o maná é o propósito de Deus na sua vida? Existe um nível mais profundo. Os líderes da igreja evangélica estão no nível do maná. Está muito bom. Muito melhor. Porque eu acho que 90% ainda está no nível do cordeiro. Misericórdia. Estou falando de igreja mundial. Crentes fraquinhos, que
não lê Bíblia, que não ora, cheio de pecado na vida, cheio de problema. Aqueles que conseguem entrar no nível do maná, Deus tem usado. Deus tem usado, tem se tornado líderes. Mas deixa eu te falar, existe um nível mais profundo, o nível da terra. Você que fica orando e ora todo dia, come do Senhor todo dia, se alimenta todo dia, Deus tem usado você sim, como um evangelista, como um pastor, como um missionário, como um mestre, como dom de cura, como líder de célula, como líder de louvor. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe um nível mais profundo, o nível da terra. Abra a tua palavra em Colossenses 2, livro de Colossenses. Eu queria saber com toda sinceridade se os irmãos estão começando a me compreender o que eu quero dizer, sim ou não? Tem alguém achando confuso aí ainda? Olha só, Colossenses capítulo 2, versículo 6. Posso ler? Agora é muito importante que os irmãos abram o coração. É a hora que Deus começa a falar agora e transformar, levar a igreja para um nível mais profundo, um nível mais fundo. Versículo 6, olha aqui, oh aleluia. Ora, como recebestes a Cristo Jesus. Quantos aqui receberam Jesus? Faça assim. Então vamos lá. Assim andai nele. Fala, andai nele. Tem alguém aqui que anda no ar? Aonde que a gente anda? No solo, na terra. Nele enraizados, radicados, edificados, firmados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, nós fomos radicados, arraigados nele. Cristo é a terra, Cristo é o solo. A maioria dos filhos do Senhor ainda permanece no Egito, como eu falei. Eles apenas experimentaram a Páscoa, apenas tomaram o Senhor como cordeiro, foram salvos pelo cordeiro, mas não foram libertados do mundo. Outros estão no deserto. Eles desfrutam de Cristo. Olha aqui para mim, é um nível legal. Desfrutam de Cristo, experimentam, têm experiências com o Senhor, eles choram, eles são apaixonados pelo Senhor, comem o maná todo dia, se alimentam todo dia. Mas olha, nós devemos perceber que isso está muito aquém do propósito de Deus. O propósito de Deus não é ser seu alimento, é ser sua terra. O propósito de Deus não é que Jesus Cristo seja apenas o seu maná, é ser a sua terra. O que isso significa? É simples. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Irmãos, olha para mim aqui. Nós devemos perceber que se não formos capazes de tomar posse de Cristo como nossa terra e experienciar Ele como nossa terra, nós jamais poderemos viver uma realidade de uma igreja vitoriosa. Nós devemos perceber que temos sido arraigados em Cristo, assim como uma planta é no solo, é na terra que você tira. Por que eu falo que Cristo como cordeiro é muito pequeno? Cristo como maná é pequeno em relação à terra. Maná é isso aqui, irmãos, pensa na terra. Porque o maná você come e se alimenta. A terra te dá tudo. A terra te dá o alimento, te dá água, te dá sustento, te dá trabalho, te dá felicidade, te dá plantio, te dá colheita. A terra te dá tudo, sim ou não? Esse é o conceito de Cristo todo inclusivo. É o Cristo da terra. Presta atenção aqui. Olha só, nós devemos possuir Cristo como tudo para nós, não só apenas como o alimento, mas ele tem que ser tudo, literalmente, não só nas palavras. Isso não é uma doutrina. Você perguntar para qualquer um aqui, que Deus é na sua vida? É tudo, mas isso é chavão. Olha aqui, eu quero que nós passamos a experimentar
Cristo na prática como sendo tudo. O marido chegou em mim esses dias e falou assim: eu não suporto mais minha mulher. Eu estou vivendo com ela 12 anos. Foi lá em Mineiros. Pastor, tem 12 anos que eu estou vivendo com ela. Eu não suporto mais. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Porque eu não suporto mais. Eu falei: irmão, vem cá. Como que você suportou esses 12 anos? Só por Cristo. Eu falei: seu Cristo acabou? Seu Cristo morreu? Não, ele está aqui. Então ele vai fazer você suportar mais 80 anos, essa mulher. Porque o nosso Cristo é poderoso. Ele é poderoso. Mas, irmão, o que eu faço? Vai até ele. É problema dele. Experimenta ele. É ele. A solução é ele. Mas como? Não sei. É ele. Fala com ele. Leva seu caso para ele. Porque se eu soubesse, eu daria um jeito na minha também. Eu te amo. Tô brincando. Mas é verdade. Se eu soubesse receita, irmãos, eu dava essa receita para todos os homens que sofrem. Porque não é fácil você aguentar uma chapinha de uma mulher antes de vir para a igreja. Fala a verdade. Eu tenho dó do pastor, porque na casa dele é 3. É verdade. Eu falo, eu vou chegar às 6 horas. Lá em casa é 2. São 2. Deixa eu te falar, os homens não dá trabalho. É incrível. Os homens é tão facinho. Os homens é tão tranquilo. O quê? Quer pesquisa? Verdade ou não, Luciano? Verdade ou não, Fernando? Verdade, tá vendo? Ó, pesquisa 100%. Não pergunto para as mulheres, não. Quem está aqui é um homem que está no púlpito. O dia que uma mulher estiver aqui, vocês dão um troco. Mas hoje o púlpito é nosso. Está dominado. Mas é verdade. Olha, nós devemos possuir Cristo como tudo para nós. Olha aqui. Tudo. Ele é a solução para tudo. Isso não é chavão. Quando eu vou para as ruas e falo que Jesus, Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é a solução. Olha aqui para mim. O problema, a crise que você está passando agora, a sua crise ministerial, a sua crise de finanças, de família, olha aqui para mim. A solução é Cristo, porque Ele é tudo. O que você precisa não é de um pastor, não é da visita do pastor, não é da visita do seu líder, não é de um aumento de salário. O que você precisa é de desfrutar Cristo como a sua terra, porque é da terra que vem tudo. Tudo que você precisa está aí. Eu sei, irmãos, eu sei, calma, eu sei que está todo mundo passando problema. Agora imagina se Deus fizesse isso. Não, a solução é o pastor visitar. Imagina o pastor Itamar, mas a pastora Marlene, tendo que visitar a igreja toda semana. Acabou a vida deles. Ou o seu líder de célula. A solução é Cristo. Tentar exercitar Cristo dessa maneira diariamente é a chave. Irmãos, olha aqui para mim. Tomem Cristo na sua vida como sendo a terra. A partir de hoje, e eu vou te ensinar como fazer isso. Tomem Cristo como tudo para vocês. Não apenas lugar de habitação, não apenas cordeiro, não apenas maná, mas tome Cristo como tudo, como a terra. Nós devemos perceber que Cristo é o Deus tudo para nós. Nós devemos praticar, experimentar Cristo e aplicar Cristo, irmãos, em tudo. Assim, olha, eu creio que algo vai acontecer nessa igreja. A diferença é essa. E a edificação no reino de Deus será muito grande. A terra é o descanso para o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo, quando eles chegassem na terra, eles iriam descansar dos seus problemas.
Irmãos, eu não preciso chegar no céu para descansar. Eu posso trazer o céu até aqui. Eu posso viver nessa terra e encontrar descanso. Sabe? Quando Ele é a minha terra. O cordeiro, quando o povo comeu o cordeiro e passou o sangue, o povo não descansou. Quando o povo estava no deserto, se alimentando de Cristo todo dia, do maná, o povo também não descansou. Olha aqui para mim. Você só vai descansar o dia que você tiver tudo. Tudo. Só tem descanso quem tem tudo. E esse tudo você já tem. Posso ouvir um amém? Esse tudo você já tem. Devemos perceber que há muito mais do que aquilo. Irmãos, o que você já experimentou de Cristo até agora não é nada do que ainda você vai experimentar se você sair daqui hoje disposto a assumir um Cristo que é a sua terra. E outra coisa, cuidado quando na Bíblia está escrito assim, ó, e isso era bom, e isso é bom, e a terra era boa. Muitas vezes a gente lê isso e não se atenta. Quando Deus fala que algo é bom, olha aqui para mim, é bom demais. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele fala que muitas coisas são boas na Bíblia, e nós devemos prestar atenção, porque isso não é chavão. E Ele diz que a terra era boa. Êxodo 3:8 fala assim, desci para frente, por fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. A terra não era apenas boa, ela era ampla. Jesus não é apenas bom, Ele é amplo. A bondade, a misericórdia de Deus é ampla. Isso me fala que Deus não é um Deus limitado. Deus não é um Deus, sabe, que Ele fica, não, toma, você dá isso, eu dou isso. Você dá isso, não, você dá isso, Ele dá isso. Toma. É verdade, a amplitude de Deus, a nossa mente não consegue atingir. A terra é boa e ampla, e essa terra é para você. Agora, como que é isso na prática? Então vamos lá, para encerrar essa palavra. Como é ter Deus como a terra, ter Deus como tudo? Eu vou te dar um exemplo. É você começar a aplicar Deus. Olha aqui para mim. Eu quero que você faça isso na prática. O que eu vou te ensinar aqui é prático. Amém? É quando você estiver tomando banho, a água descer, aquela água gostosa, aquela água aponta para Deus. Deus, essa água é uma delícia, mas é o Senhor que é a minha água. É o Senhor. Irmãos, eu estava vendo os primeiros 10 minutos do jogo da seleção hoje. Vai. Aí eu falei, Deus, estou tão feliz, mas esse jogo aqui não me faz tão feliz como o Senhor. Irmãos, é assim que eu vivo. Não estou mentindo, Deus é prova. É você aplicar Deus em tudo. Irmãos, quantas vezes que eu estou dando aula, eu sou professor, estou assim virado para o quadro, dando aula, e falo, oh Deus, é desse serviço que vem o meu salário, mas o meu sustento é o Senhor, Tu és o meu trabalho. Tudo na minha vida eu relaciono com Deus. Irmãos, e eu tenho crescido em Deus. Estou nem aí se eu estou rico, se eu estou pagando, sabe, se eu não tenho dívida. Irmãos, olha, estou nem aí. A minha vida é Deus, é Jesus. Eu vivo para Jesus. As células que eu tenho olhado, supervisionado, sabe, que eu estou muito triste com o líder. Hoje eu entendo o pastor. O pastor tem pessoas que ele discipula oficialmente, e essas pessoas não estão nem aí para ele, não liga, não quer saber, não faz, não quer saber de discipulado. Você sabe que nessa semana, há 2 semanas que nenhum líder de célula, que eu sou supervisor, ligou para mim. Nem para falar como que eu estou.
Mas eu quero falar para todos os líderes de célula. Eu ligo para você todo dia. Eu conecto você e a sua família todo dia diante de Deus. Agora deixa eu te falar. Você imagina Deus, o sentimento de Deus, quando nós não temos comunhão com Ele. Deus fica: meu filho, cadê? Cadê você? Estou com saudade de você. Eu estou com saudade. Bert, você não vai cantar hoje pra mim? Catiane, eu te dei uma voz tão linda. Cadê o meu louvor? Sabe? Jesus, ele não entende por que você procura alguns irmãos para chorar suas mágoas. Porque... Mas não procura a Deus. Meu filho, por que você não chora pra mim? Por que você não reclama para mim que a tua célula não está crescendo? Eu sou a tua terra, eu vou te dar o fruto. O fruto, ele vem da terra, ele não vem de outro irmão. É eu. Por que você está reclamando que você não consegue passar no concurso público ou no vestibular? Ei, sou eu. Reclama para mim, creia em mim, me tenha como a tua terra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Seja qual for a sua necessidade, olha para mim aqui. Aprenda a buscar na terra. Aprenda a ter Jesus como a tua terra. O grande problema da igreja é que Jesus tem sido apenas maná. Jesus tem sido apenas cordeiro. Jesus tem sido apenas aquele que perdoa pecado. Ou Jesus tem sido apenas aquele alimento. Só que Jesus quer ser algo mais. Ele quer ter comunhão com você. Ele não quer te dar apenas o alimento. Ele quer te dar tudo. Tudo. Irmãos, é tudo. Irmãos, nas pequenas coisas. Irmãos, para uma caneta, eu vou a Ele: Jesus, minha caneta de 4 cores acabou a tinta, porque eu só gosto de usar caneta de 4 cores. Aquela... Deus, me dá uma caneta. Eu tenho orado: Deus, me dá uma casa. O pastor lá, o homem, pediu a casa para mim. Vou ter que mudar às pressas. Pintei o quarto da minha filha. A célula lá funciona bem. Está tão bom. Mas eu vou ter que mudar porque o homem pediu a casa. Eu estou descansado em Deus. Sei: Deus, me dá uma casa. Deus, me dá uma casa. Deus, me dá uma casa. Me dá um carro. Irmãos, olha aqui para mim. Isso é o que significa: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque olha aqui. O dia que a igreja entender que Cristo, Ele é o cordeiro, Ele é o maná, mas Ele também é a terra. O dia que nós, igreja, eu, você, comedor de feijão tropeiro, durante a semana, com pão com manteiga, se você é como eu, que não consegue pegar o ônibus sem tomar café preto, olha aqui para mim. O dia que nós entendermos com esse pezão cheio de chulé seu, que Cristo é a sua terra, você vai experimentar um nível mais profundo de intimidade com Deus. E é isso, é essa vida vitoriosa que nós temos que experimentar. Pegar o ônibus: Senhor, é o Senhor que me conduz. Está no cinema: Senhor, o Senhor está aqui comigo. Eu quero ver o filme da sua vida. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Tu és a minha água. Irmãos, até isso aqui, ó. Tu és os meus óculos. É o Senhor que me dá visão. É o Senhor. É o Senhor. Tudo é o Senhor. Computador é o Senhor. A Bíblia é o Senhor. Irmãos, é isso. Deus é a nossa terra. Eu queria encerrar agora. Eu não sei qual a sua dificuldade nessa noite. Eu não sei. Vá a Ele. Se você vier conversar comigo sobre a sua dificuldade, eu vou te ouvir. Vou orar contigo com muito prazer. Mas o que eu vou te dizer, além de algum conselho, vá a Cristo. Ele é a tua necessidade. Qual é a sua necessidade? Um casamento? Qual é a sua necessidade? Ser pastor? Qual a sua necessidade? É a sua célula?
qual a sua necessidade? É tirar esse sentimento de inveja da sua vida? É o seu casamento que está de fachada, que ninguém sabe? Qual a sua necessidade? É sua dívida? É o seu chefe? É o seu filho? Sua filha? Qual a sua necessidade? Terra. Jesus é nosso tudo, é a nossa terra. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nessa hora. Essa palavra aqui é para que você saia daqui sabendo que a solução precisa nessa noite está em Cristo. A palavra do Senhor diz que Ele é a terra, e na terra é que há vida. Ele é o nosso cordeiro, Ele é o nosso maná, mas Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa terra. Começa a falar isso para Ele: Tu és a minha terra. Jesus, Tu és a minha terra. Tu és a minha terra. Tu não és apenas o meu cordeiro, Tu és a minha terra. É nessa atitude, irmãos, que quando você tiver algum problema, quando você necessitar de algo, você na sua casa faça exatamente isso que você está fazendo agora. Fala: Jesus, Tu és a minha terra e eu estou precisando disso, daquilo. É aqui. É aí nessa região que você está agora. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça qualquer barulho. Agora, nesse exato momento. Nesse exato momento. Nesse exato momento. Tenha o Senhor como a tua terra. Senhor, que podemos perceber a Ti como sendo nosso tudo. Nós queremos andar em vitória. É isso que significa lançar as cargas sobre Ele. Quando Ele é a nossa terra, é isso que Ele quis dizer: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, lance por terra o teu fardo. Você não precisa ficar carregando esse peso terrível, esse pecado, essa tristeza. Oh Deus, Tu és a nossa terra. Ajude-nos, Jesus, a perceber a Ti como nossa terra, arraigados no Senhor, de onde nós tiramos tudo que precisamos. Não só o alimento, não só a água, mas tudo. Irmãos, você tem um Deus que é tudo na sua vida, um Deus que é a fonte do seu ministério, é a fonte do seu sustento. Oh Pai, vamos cantar uma canção. Se você puder ficar de pé e abrir as suas mãos, se você puder adorar esse Senhor maravilhoso. Oh, contemple ao Senhor. Contemple ao Senhor. Aqueles que podem, contemple ao Senhor. Oh, Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento. Misericórdia. Enche seu coração com o som do Senhor. Quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo Tu és e quão grandes seus afetos por mim. Como Ele nos ama tanto, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos e abençoo a igreja do Senhor Jesus nesse lugar.
profundos. O Senhor levará cada um aqui a ter uma experiência aonde eles vão receber tudo do Senhor. Eu ministro fé na sua vida, unção, vitória, em nome de Jesus. O Senhor nos ama.